Que época? Nessa época do estudo da lição dessa semana, a fé de Caleb era exatamente igual à de quando seu testemunho tinha contrariado o relato pessimista dos espias. Quando, quando Moisés mandou eles para fazer a espionagem na terra de Canaã, a vistoria da terra de Canaã, ele era jovem. Ele e, ele e os outros espias tinham ali por volta de 40 anos, né? Que aquele momento de Cades Barnea foi quase perto do fim dos 40 anos, foi ali mais ou menos no final. Então, agora Caleb já estava com 80 anos, já fazia 40 anos desde aquele dia que eles tinham ido espiar a terra de Canaã. Então, a fé de Caleb, naquele momento ali com 80 anos, era a mesma de quando ele tinha ido espiar quando era mais jovem. Então, em 40 anos, a fé dele não diminuiu, não retrocedeu. Então, ele havia acreditado na promessa de Deus de que levaria seu povo a possuir Canaã, e nisso havia seguido fielmente ao Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando das desilusões e fardos dos culpados. Ou seja, ele aguentou tudo junto com o povo. Os momentos de fome, os momentos de sede. Ele presenciou o povo murmurando contra Moisés, ele viu o povo reclamando a viagem toda. Ele presenciou cada parte, cada etapa do povo de Israel. Ele comeu do maná. Ele e Josué provavelmente nasceram nessa saída de Efrates, porque se eles tinham 40 anos quando estava terminando o êxodo, então provavelmente eles nasceram na saída do Egito. Eles eram recém-nascidos na saída do Egito. Eles foram crescendo ao longo da travessia, ao longo da jornada. É isso que a lição está dizendo. Então ele tinha suportado junto com o povo todos os fados, todos os momentos ruins e os momentos bons da travessia do deserto. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado a sua vida no deserto quando seus irmãos foram eliminados. Então, em nenhum momento ele se juntou ao povo nas reclamações. Quando o povo trazia para o lado negativo, trazia para o lado pessimista, quando o povo dizia assim, não seria tão bom se a gente morresse lá no Egito ao invés de vir morrer nessa quintura, nesse deserto. Toda vez que o povo dizia isso, ele puxava para o outro lado, olha, o Deus que derrotou o Egito, que abriu o mar, que nos dá pão, que nos dá água, é o mesmo Deus que vai fazer a gente conquistar essa terra. Deixe de besteira, deixe de ficar puxando toda a vida para o lado pessimista. Então, Caleb e Josué tinham outro espírito, tinham outra forma de pensar. Eles não foram levados pela pressão de grupo, né? Então, entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto, durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, o Senhor o tinha guardado. E agora, com mais de 80 anos, o seu vigor não havia diminuído. É como a gente... Então, gente, com mais de 80 anos, o seu vigor não havia diminuído. Então, é como a música diz e como a passagem lá de Isaías 40 diz. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles correm, mas não se fatigam. Então, do mesmo jeito que aconteceu com Moisés estava com 120 anos, chegando lá no Monte Nebo, mas a vista dele não havia se cansado, ele não estava demonstrando sinal de fraqueza. Assim aconteceu com Caleb. Então, aqueles que reclamavam o tempo todo, eles se desgastaram mais. Isso vale uma lição para a nossa vida. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente critica, quanto mais a gente acha ruim a trajetória cristã, mais cansado e mais amargurado e mais debilitado a gente fica. Aqueles que reconhecem que é prazer servir a Cristo, que apesar das lutas, Deus tem nos conduzido, Deus está ao nosso lado, Deus renova a força dessas pessoas. Deus dá um novo alento, Deus dá um novo vigor. Então, a qualquer luta se torna
qualquer luta se torna um prazer enfrentar, porque Jesus é quem vai lutando por nós. Então, por isso que para Moisés, por isso que para Caleb, por isso que para Josué, eles chegavam na idade avançada e ainda se sentiam com energia, ainda sentiam vigor. Então, Deus dá força, Deus dá coragem e Deus dá ânimo para aqueles que depositam nele toda a sua confiança. Então, olha só, não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que mais do que todos os outros espias haviam considerado impossível subjugar. Então Caleb tinha prestado atenção no seguinte: quando eles vieram, no período que eles voltaram da espiada na terra de Canaã, ele e Josué prestaram atenção que os lugares que os outros espias tinham achado complicado, os lugares que os outros espias tinham achado intransponível, que tinham os Enaquins, que tinham aquelas cidades fortificadas, aqueles montes que eram difíceis de conquistar, Caleb foi só anotando, é esses aí que eu quero. Ele foi só guardando, esses aí quando a gente entrar, esses aí eu vou... são esses aí que eu vou conquistar. Então, ele guardou na memória aqueles lugares que os espias tinham achado difícil, e ele disse a Josué, olha, o lugar que eu quero é o lugar que for o mais complicado que tiver. Eu quero aquele monte de Hebron. Eu quero aquele lugar ali. Eu não quero uma terra fácil. Eu não quero uma terra já conquistada. Eu não quero dar uma coisa já simples. Eu quero o mais difícil. Eu quero o mais complicado para eu conquistar, para eu poder me estabelecer. Então, com a ajuda de Deus, ele arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes cujo poder tinha abalado a fé de Israel. Alguém pode dizer assim, ele fez isso só para se amostrar. Ele fez isso só para mostrar, só para se orgulhar diante dos outros. Não. Qual era o objetivo de Caleb com essa empreitada, né? O bravo, não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Então, aquele pedido de Caleb não foi para a própria exaltação, foi para honrar o nome de Deus e para motivar o povo a olhar para a vida dele, olhar para a atitude dele, uma pessoa com mais de 40 anos, com mais de 80 anos. Porque agora estamos nessa dúvida agora. Eu não sei se realmente ele conquistou com 40 anos ou se isso aqui já foi... E agora você me colocou aí numa sinuca de bico com relação à idade dele. Mas enfim, com a idade avançada, ele foi conquistar esse monte. Então, o povo deveria olhar para ele e pensar assim, não há limite para aquele que está do lado de Deus. Não há limite físico, não há limite geográfico. O lugar que Deus prometeu, aquela terra de Canaã, pertencia ao povo. Então não interessava se tinha gigantes, se tinha anão, se tinha muralhas, se era um acampamento. Não interessava se tinha grandes terras. Qualquer lugar da terra de Canaã, Deus ia dar para eles. Então se Deus promete algo para nós, se Deus nos promete alguma coisa, nós devemos nos apropriar dessa promessa sem duvidar. Nós devemos nos apropriar dessa promessa e reivindicá-la sem vacilar em nenhum momento da nossa fé, sem vacilar em nenhum momento daquilo que Deus nos deu. Então, gente, essa lição ela serve para aumentar a nossa confiança em Deus, para aumentar a nossa coragem, para nos dar uma motivação a mais para servir a Deus. Creia naquele que já fez o mais difícil por nós, aquele que já pagou o preço mais complicado. Se ele já pagou o preço mais complicado, se ele já fez o mais difícil, então qualquer sacrifício que a gente faça para ele não é nada. E isso vale a pena a gente destacar. Se Jesus já fez o pior, Jesus já pagou, já venceu o maior obstáculo, qualquer sacrifício que você faz para ele, você faz por amor, reconhecendo que isso não é nada comparado ao que ele já fez. Então, tenha essa mentalidade. Tenha essa mentalidade ao servir a Deus. E aí, estude essa lição, estude cada dia dessa lição, veja essas perguntas aqui
perguntas aqui para consideração e amanhã nós vamos ter uma excelente escola sabatina para a honra e glória de Deus. Amém? Agora vamos orar para o estudo do livro. Senhor Deus, aqui, Senhor, refletimos mais um pouco sobre a vida de Caleb, sobre a atitude dele, sobre a atitude de Josué também. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a mesma intrepidez, a mesma coragem que levou eles dois a conquistarem aqueles lugares que antes eram considerados inacessíveis, a se manter firmes diante de uma multidão que sempre torcia para o negativo, sempre levava para o pessimismo, e nós possamos, Senhor, ter uma fé tão viva e tão forte que nós possamos nos agarrar nas Tuas promessas e que nada nos tire do nosso foco, que nada nos tire do nosso objetivo. Por favor, Senhor, abençoa a Tua igreja aqui, abençoa cada um que está aqui presente, que essas histórias só sirvam para fortalecer nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quem não estuda a Bíblia não encontra forças para vencer os obstáculos, mas quem estuda a Bíblia conhece essas histórias, se coloca no lugar dos personagens e assim aumenta a confiança em Ti. Então nos ajuda, Senhor, nos fortaleça. E agora, pessoal que eu vou passar o livro, dá-nos um bom dia em paz, uma boa preparação para o sábado. Em nome de Jesus. Amém.